Estamos ao vivo, glória a Deus, né? Igual o Cabo Daciolo, nosso candidato. Brincadeira, gente, mas só como a gente começa a aula. Que alegria ter você aqui para nossa aula de bibliologia. Muito bom mesmo. A gente está empolgado com aquilo que vai acontecer nessa aula, com o que Deus vai nos revelar. E eu estou feliz de ter você aqui. A Escola Graco está feliz de ter você aqui. Tudo que nós fazemos é para te ajudar a crescer em graça e conhecimento, né? Por isso que o nosso nome de graça e de conhecimento, né? Eu já quero adiantar duas coisas para você. Primeiro, como você viu, essa aula é 100% gratuita. Mas não é porque é 100% gratuita que a gente quer te vender algo no final, por exemplo, né? Então, fica até o final, não vai ter venda de curso, anúncio de algo. Não, a gente só está aqui como corpo de Cristo mesmo, juntos, para estudar, para mergulhar na palavra de Deus, para conhecer ao Senhor. Eu lembro quando eu tinha cerca de 15, 16 anos de idade, e meu pai falou, gaste a vida ensinando a palavra de Deus às pessoas. Gaste todos os seus dias ensinando as escrituras sagradas às pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, gastando a nossa vida como Ministério Graco, né, como escola, como editora, ensinando todas as pessoas a palavra de Deus. E nós temos um objetivo, né, chegar ao final da minha vida, né, o meu objetivo, chegar ao final da minha vida e ver que nós alcançamos 10 milhões de pessoas através do ensino bíblico, né? Não é ganhar 10 milhões de pessoas, mas é capacitar 10 milhões de pessoas através do ensino das Sagradas Escrituras. E você faz parte disso, então se junte a nós nessa missão. Como a gente está aqui no início ainda da nossa aula, eu queria te pedir duas coisas. A primeira, não deixe de se inscrever no nosso canal. A gente está aqui lutando, batalhando para te ajudar a crescer em graça e conhecimento, então nos ajude, é gratuito, é só se inscrever aqui no nosso canal, tem um botão embaixo, inscrever-se, né? Se você está na televisão, aponta aí, entra com o celular para você se inscrever agora mesmo, deixa o seu gostei, quanto mais curtida, né, gostei, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante, que aquele vídeo é importante e ele envia para mais pessoas, né? Então essa é uma aula exclusiva para a comunidade, mas se ele entender que o nosso conteúdo é relevante, os nossos outros vídeos vão ser enviados para as pessoas. E a gente quer alcançar muitas e muitas vidas para a glória de Deus. Então esse é o primeiro pedido, né? Para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Aí o segundo, na verdade, o compartilhar é do segundo. Compartilhe com seus amigos. Mande essa aula para os seus amigos. Você faz parte da comunidade Graco, uma comunidade gratuita no WhatsApp, provavelmente. Você faz parte. E o provavelmente não é que ela é gratuita, provavelmente você faz parte. E convida seus amigos, convida seus familiares, convida a galera que está com você, que caminha com você para assistir essa aula, para mergulhar nas Escrituras Sagradas. Vai ser um tempo bem importante aqui juntos para nós estudarmos bibliologia. Então eu vou te dar um minutinho aí para você enviar esse vídeo para o máximo de pessoas, enviar essa aula ao vivo aqui para o máximo de pessoas que você puder, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Nós hoje vamos falar sobre a revelação de Deus, né? Revelação e inspiração, né? Então a origem dessa revelação, por que a Bíblia ela entra dentro desse contexto de revelação. Nós vamos também falar sobre a inerrância e a infalibilidade das Escrituras Sagradas e o testemunho interno do Espírito Santo, tá? Testemunho interno do Espírito Santo. Então são temas aqui muito importantes, muito essenciais, que se referem a este livro aqui, que é o livro mais perseguido da história da humanidade, mas também o maior e melhor livro que existe, porque ele é a palavra de Deus. É sobre ele que nós vamos estudar aqui, amém? Compartilhou com seus amigos, compartilhou com a sua galera, tudo certo aí? Tá gravando certinho? Beleza? Vamos para cima então, na nossa aula aqui de bibliologia. Antes, quero orar com você, amém? Amém, Jesus? Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, obrigado pela oportunidade de ensinarmos a Tua palavra, Pai. Nos ajude a crescer em graça e conhecimento, nos ajude, Pai, a instruir as pessoas e ajudá-las a serem capacitadas, né, equipadas para a missão que o Senhor tem aqui na Terra. Em nome santo de Jesus, amém. Vamos lá, gente, eu quero começar falando com vocês sobre a necessidade da revelação, um Deus que se comunica. Nós temos que ter noção que Deus é um Deus que se comunica. Deus é um Deus que decidiu se relacionar e se comunicar
com todas as coisas, não somente com a gente. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a base da bibliologia, o que é bibliologia? É o estudo do livro sagrado, o estudo da revelação escrita de Deus, né? Então, biblio, de bíblias, né? De biblios, e logia, estudo, logos, ok? Então, o estudo da bibliologia, a base da bibliologia, não começa no papel, mas no caráter de Deus. Como assim no caráter de Deus? Teologicamente, nós afirmamos que Deus é transcendente, ou seja, ele está acima da criação, mas ele também é imanente, ele está presente nela, né? Então, dois termos aí bem importantes para você entender no começo dessa aula. Deus é transcendente e Deus é imanente. Transcendente revela que Deus está acima da criação, Deus está acima de todas as coisas, Deus está acima do tempo, Deus está acima de tudo e todos, mas ele também é imanente. Deus se revela, né, nessa criação. Deus se revela nos pássaros, Deus se revela no universo, Deus se revela no cosmos, Deus se revela em nós. Deus é um Deus que, apesar de estar acima de tudo e todos, ele decidiu se revelar. E sem essa iniciativa divina do Senhor de se revelar a nós, nós não conheceríamos o Senhor. Essa é a verdade. Sem a iniciativa de Deus de se revelar a nós, nós não conheceríamos ao Senhor. E aí, quando a gente fala de revelação, a gente tem que tratar de dois grandes grupos aqui, tá? Então, nós temos primeiro a revelação geral e nós temos a revelação especial. É importante que você esteja com a Bíblia, com o caderno e com a sua caneta, para você anotar tudo, tá bom? Se for necessário aí, anote cada detalhe do que nós estamos falando para você depois dar uma relida. A aula aqui a gente vai deixar ela salva, então você vai poder voltar nessa aula para estudar, para revisar o conteúdo. Então é bem importante você fazer anotações. Então a gente tem a revelação geral e a revelação especial. O que é a revelação geral? A revelação geral fala sobre a revelação natural do Senhor. Ele se revela através do cosmos, ele se revela através do universo, ele se revela através de todas as coisas, né? A sua glória é manifesta através da natureza, das coisas naturais. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. É um texto bem importante, escrito pelo apóstolo Paulo, em uma das suas cartas mais profundas teologicamente falando. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Romanos 1, 19 e 20. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha o versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Né? Então, os atributos invisíveis de Deus, né? Isso a gente estuda na matéria de teontologia. Teontologia. E aí fala sobre os atributos visíveis, né, os atributos invisíveis e visíveis, né, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E os atributos invisíveis do Senhor se refere a coisas que faz parte do seu próprio ser, né, como santidade, como o amor dele e por aí vai. E isso, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, é revelado, e a revelação geral de Deus, através da criação. Que criação? Quando nós olhamos para o céu, nós contemplamos a Deus. Quando nós olhamos para as coisas do universo, nós contemplamos a Deus. Quando nós olhamos para a beleza da natureza, né? Então a gente vê, por exemplo, a floresta amazônica, aquela imensidão, rios maravilhosos, grandes peixes, animais. Nós vemos o Senhor ali naquela criação. Então esta é a revelação geral, natural, né, de Deus. Mas nós temos a revelação especial. E é aí que a gente começa a tocar mais profundamente no tema aqui de bibliologia. Porque essa revelação especial, ela vai falar que Deus se manifesta através de 4 pontos. Primeira coisa, atos históricos. Então, quando a gente pensa nas Escrituras Sagradas, que é um livro também histórico, nós temos ali Deus se revelando através do dilúvio. Deus se revelou através do dilúvio. Nós temos ali Deus se revelando através de do mar se abrindo para o povo de Israel. Nós temos Deus se revelando através
de uma sarça que não se apaga. Então, são atos históricos realizados na história da humanidade, que é Deus se revelando a nós. Segundo ponto, que Deus se revela dentro da revelação especial, tá? Então, primeiro, atos históricos. Segundo, teofanias, né? E o que são teofanias? Teofanias é a revelação de Deus corpórea, até mesmo física, muitas vezes vista no Velho Testamento. Então, é comum a gente ver, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 22, Abraão falando com o anjo do Senhor, né? Jacó lutou com o anjo do Senhor, né? E aí a gente vê anjo do Senhor com A maiúsculo, e aquilo está se referindo à manifestação, principalmente do Filho de Deus, Jesus, aqui na terra, antes da sua encarnação, que nós vemos ali no Novo Testamento. Então, teofanias é a revelação de Deus física, corpórea, aqui nesse plano físico. A terceira, e é a principal de todas, é a palavra encarnada, né? A palavra encarnada, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a maior revelação de Deus. E essa revelação, ela acontece ali, que a gente pode ver descrita já no livro de Mateus em diante, né? Jesus esteve aqui durante 33 anos, Jesus se encarnou, Deus, o Deus vivo e verdadeiro, se encarnou. E aí a última revelação de Deus é a palavra escrita, ou seja, é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque é Deus se revelando a nós. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada por Deus. E ela faz parte da revelação especial, tá? Revelação especial. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, já está aqui na minha tela. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. E aí nós temos que entender, é importante se anotar essa frase, a Bíblia é, portanto, a sistematização da revelação especial para todas as gerações. Porque se a revelação geral é Deus se revelando através da natureza, Deus se revelando através do universo, Deus se revelando através da criação, a revelação especial são atos de Deus na história da humanidade, no sentido de atos históricos, teofanias, a revelação encarnada, a manifestação de Deus aqui na Terra, né, que é a Deus, o Jesus se tornando carne, o Deus vivo se tornando carne, e nós temos a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial. Só que essa revelação especial de Deus, a revelação escrita, né, que é a Bíblia, ela é a sistematização de todas essas revelações especiais. Nela está contida os atos históricos, nela está contida as teofanias, nela está contido, né, aqui a palavra encarnada, e ela é a palavra escrita, né, o quarto ponto da revelação especial de Deus. Então, primeiro nós tratamos aqui, né, o primeiro tópico da nossa aula de bibliologia, que a Bíblia faz parte da revelação especial do Senhor, e ela sistematiza todas as revelações. O que é sistematizar? Organizar, né? Ela, de forma organizada, ela expõe essas revelações do Senhor. Nós agora vamos partir, e eu quero ler um texto com vocês, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque nós vamos falar agora da natureza dessa inspiração. Nós entendemos já que ela é uma revelação, uma inspiração de Deus, mas qual é a natureza dessa revelação? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha o que a primeira parte do versículo diz: toda a escritura é divinamente inspirada, ok? Então, assim como Deus soprou os fôlego de vida no homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus soprou sobre os ouvidos, o coração, a alma, o espírito de 40 autores.
Então a Bíblia ela possui 40 autores, 1189 versículos, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Tudo isso, esses 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, foram escritos por 40 autores. E esses 40 autores receberam, né, o Theopneustos. Theopneustos. E o que é Theopneustos? Né? Então é Theopneustos. Então soletrei para você aqui a palavra Theopneustos, que é uma palavra grega que significa soprada por Deus. Soprada por Deus. Então esse termo Theopneustos é usado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus. É o termo Theopneustos, ou seja, soprada. Deus soprou cada palavra desse livro aos 40 autores das escrituras sagradas, tá? Só que nós precisamos entender que esse sopro de Deus não foi um ditado mecânico, né? E não foi Deus pegando os 40 autores, transformando eles em fantoches e dizendo: escreve literalmente isso, faz exatamente isso. Não, existe ali uma ação orgânica de Deus. E o que é essa ação orgânica de Deus? Que é um tópico muito importante da nossa aula de bibliologia. A ação orgânica de Deus que vai na contramão do ditado mecânico, porque o ditado mecânico diz que o homem se tornou um fantoche, Deus literalmente escreveu cada tio aqui das escrituras sagradas. A ação orgânica foi Deus revelando a sua palavra a homens que possuem diferentes origens, que possuem diferentes contextos, que nasceram em diferentes épocas, muitas vezes, que possuem diferentes jeitos de agir, de falar, e da forma deles, eles escreveram a palavra de Deus. Então, por exemplo, né, Deus usou a personalidade de Pedro, a cultura de Paulo e a poesia de Davi. E é graças a essa grande diferença que os diversos autores têm, né, a personalidade que cada um tinha, e Deus usou isso ao favor, né, para escrever as escrituras sagradas, que nós temos os diversos gêneros literários das escrituras sagradas, como a poesia, como o texto literal, né, como o texto alegórico que nós vemos em algumas partes ali do que se refere ao fim dos tempos. Deus não ditou mecanicamente as escrituras sagradas. Deus inspirou Theopneustos como um sopro, né, de vida, né, Deus literalmente soprado por Deus a palavra dele, mas soprado e exposta de acordo ali com a personalidade de cada um dos autores. Obviamente que Deus, em sua infinita soberania, foi regendo, foi cuidando para que os textos saíssem da forma que ele planejou, da forma que ele desejou, porque a soberania de Deus está acima de todas as coisas, ok? Então, nós vemos aqui que a Bíblia, ela é uma inspiração do Senhor, o termo Theopneustos, mas que não foi uma inspiração mecânica, né? Foi uma inspiração orgânica. E aí nós entramos numa parte um pouco crítica da nossa aula. Só que antes de entrar nessa parte crítica, eu queria te incentivar, coloque aqui no nosso comentário, no nosso chat, o que você está achando da aula, coloca aí o que você está aprendendo, o que está sendo novidade para você, se você já viu algum desses termos que nós estamos falando aqui na nossa aula de bibliologia, deixa aí o seu comentário, para a gente é muito importante saber que você está participando ativamente da nossa aula e ainda dá tempo, convida seus amigos, convida sua galera, para a gente estudar aqui a palavra de Deus. Quanto tempo de aula a gente já está, gente? Quanto tempo de aula a gente já está? Quero saber quanto tempo vocês já estão aqui estudando a palavra com a gente, né? Quanto tempo? 20 minutos? Legal, glória a Deus. Já estamos aqui então há 20 minutos estudando a palavra de Deus. Isso é muito precioso para nós. Vamos continuar aqui, que tem muito conteúdo e, como eu disse, a gente entra agora numa parte um tanto crítica. Por que crítica? Porque talvez você já ouviu falar sobre a Bíblia tem milhares de anos, diversas traduções, certamente ela foi mudada, ela foi influenciada por algo, por alguma pessoa. Certamente a Bíblia não é a mesma como escrito lá originalmente pelos 40 autores, né? Ou então, como que eu sei que a Bíblia realmente é um livro sagrado, como ela realmente é a palavra de Deus? Então a gente vai tratar aqui sobre inerrância e infalibilidade
o alicerce da autoridade das Escrituras, ok? Se a fonte das Escrituras Sagradas é Deus, e Deus não pode mentir, então a gente precisa entender que mentira, né, pecado, não faz parte da natureza de Deus, ela anda na contramão da natureza de Deus, mentira, pecado e por aí vai. Então se a Bíblia, a fonte das Escrituras Sagradas é Deus e Deus não pode mentir, logo o seu produto, ou seja, o seu sopro é isento de erro. Se a fonte do livro não pode mentir, não pode pecar, é completamente santa e perfeita, logo o fruto da fonte também segue essa mesma fonte, segue essa mesma origem. Santidade, perfeição, não contém erros, não contém erros. Mas Renan, foi escrito por homens, mas a gente volta no tópico, Theopneustos. Ela foi escrita por homens, Deus usou sim a personalidade desses homens, mas Theopneustos. Cada texto das Escrituras Sagradas foi inspirado por Deus, como nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês aqui é a inerrância, né? Ou seja, significa que a Bíblia, em seus manuscritos originais, não contém erros, né, em tudo que afirma, seja em questões de fé, seja em fatos históricos ou científicos citados, né? Questões de fé, nós, como cristãos, não consideramos que o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, contém qualquer tipo de erro. Fatos históricos, nós temos visto a comprovação de vários pelos arqueólogos, né? Existe um arqueólogo que muita gente segue, por exemplo, o Rodrigo Silva, né? Ele prova vários textos bíblicos através de ruínas, de estruturas, né, de grandes palácios e por aí vai, questões arqueológicas que ainda estão à nossa vista para provar que o texto bíblico não é uma mentira, que não contém erros, ok? E o segundo também, questões científicas. Nós temos visto a ciência comprovando diversos textos das Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia, ela é inerrante, ela não possui erro, porque Deus é a fonte das Escrituras Sagradas. A infalibilidade, ou seja, a capacidade de não falhar em seu propósito. Ela é a regra de fé infalível e prática. Enquanto a inerrância foca na ausência de erro, né, então a gente falou sobre a inerrância, não tem erro, a infalibilidade foca na fidelidade do cumprimento. Ou seja, tudo que existe dentro da Bíblia Sagrada se cumpre. Ela não falha no seu propósito, ela não falha no propósito que ela tem quando foi revelada por Deus aos 40 autores. O propósito dela é fazer com que aqueles que seguem os seus mandamentos, aqueles que seguem seus ensinos, se arrependam dos seus pecados, se entreguem a Cristo Jesus, vivam uma vida em santidade, se parecendo com Cristo e vão para a eternidade ao lado de Deus. E ela é eficaz nesse propósito, ela não falha nele. O contexto histórico é muito importante também aqui quando nós falamos da Bíblia. Por quê? Durante o Iluminismo e a ascensão do liberalismo teológico no século XIX, a autoridade da Bíblia foi altamente atacada, altamente atacada. Muitos e muitos homens, né, historiadores, atacaram a Bíblia, dizendo que a Bíblia não era uma verdade, dizendo que a Bíblia é uma mentira, dizendo que a Bíblia não é real, dizendo que os textos foram alterados e por aí vai. E aí nós temos uma declaração, né, então uma resposta ortodoxa para todas esses questionamentos, tem a Declaração de Chicago, que fala especificamente sobre a inerrância da Bíblia. Ou seja, foram diversos teólogos, diversos homens, de diversos lugares do mundo se reuniram e fizeram a Declaração de Chicago. E nessa declaração, eles afirmaram a inerrância das Escrituras Sagradas. Eles comprovaram historicamente, teologicamente, como mostraram, né, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e que ela não contém erros, ok? A inerrância bíblica, né, a inerrância bíblica é tão verdade quanto a existência de Deus. A inerrância bíblica é tão verdade quanto a existência de Deus. Diante dessa inerrância, nós temos, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto,
né, que foram ali na década de 40, e um pastor uma região do continente africano, um pastor de ovelhas entrou dentro de uma caverna e descobriu ali os manuscritos do Mar Morto. E quando ele descobre esses manuscritos, que é especificamente ali, né, primordialmente do livro de Isaías, e a ciência vai fazer a comparação dos textos bíblicos da atualidade com os manuscritos do Mar Morto, que eram textos muito antigos, há centenas e centenas de anos atrás, próximo do período bíblico, eles comprovando viram que 95% do texto batia, com o texto, as cópias com o texto praticamente original. E aqueles 5% era apenas mudança de vírgula, mudança de alguma sentença ou outra, mas que não alterava qualquer doutrina bíblica. Qualquer doutrina bíblica. Travou, voltou? Amém, glória a Deus, voltou. O pessoal avisou que travou um pouquinho aí, mas já voltou a nossa aula para a gente continuar aqui. Foi justamente na hora que a gente ia começar a falar sobre o Espírito Santo na inerrância. Olha o capeta tentando descer nossa aula, tô brincando, gente. Mas problemas técnicos acontecem em aulas ao vivo, isso é muito bom, ao vivo é assim. A gente vai falar agora sobre o testemunho interno do Espírito Santo nesta questão do texto bíblico, da inerrância das Escrituras Sagradas e principalmente trazendo a revelação a nós da Palavra de Deus. Isso é essencial. A gente precisa entender que por que cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus? Existem evidências arqueológicas, existem evidências históricas, existem evidências... diversas evidências, muitas evidências, né? Mas a principal fonte da nossa crença, o principal motivo do porquê cremos que a Bíblia é a palavra de Deus é o testemunho do Espírito Santo. E aí tem um termo, é o barulho do estúdio. E aí tem um termo chamado, eu vou tentar falar em latim aqui para vocês, tá? Que é testimonium Spiritus Sancti Internum. É um termo que ele vem muito da Reforma Protestante, né? E lembrando que a Reforma trouxe conceitos bíblicos muito importantes para nós, Igreja de Cristo. E esse termo ele está dizendo sobre o testemunho interno do Espírito Santo. Os reformadores defendiam que, embora a Bíblia tenha evidências objetivas de sua divindade, o ser humano só se convence plenamente da sua autoridade quando o Espírito Santo testifica em seu coração. A Bíblia é a sua própria autoridade. O Espírito que inspirou o autor é o mesmo que ilumina o leitor. Então, diante de todos os fatos que nós trouxemos aqui para vocês, né, revelação geral, revelação especial, inerrância, infalibilidade, contexto histórico, nada disso vai fazer sentido para nós se não houver o Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo dos nossos pecados, nos convencendo de que nós somos e nos convencendo de que este é o texto bíblico, o texto verdadeiro que ele inspirou os 40 autores. Esta é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que fala ao nosso espírito quando nós estamos lendo. Por que existem, por exemplo, diversas pessoas, até mesmo cientistas ateus, pessoas que não creem em Deus, leem o texto e não têm revelação da forma que nós temos, porque eles leem apenas como mais um livro. E a Bíblia, lida sem o Espírito Santo, ela realmente é só mais um livro. Ela realmente são apenas palavras, mas a Bíblia, tendo a revelação do Espírito Santo, nos convencendo eternamente, ela é a palavra de Deus. É através dele que nós temos a revelação de que verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, nós agora temos essa consciência que diante de todas as comprovações, diante de tudo que nós falamos aqui, se não tivermos o Espírito Santo nos revelando, não faz sentido nós lermos este livro, ok? Alguns pontos técnicos para nós encerrarmos a nossa aula. A Bíblia, ela, como eu disse para vocês, é dividida em Novo Testamento, Velho Testamento, né? Velho e Novo Testamento. Então, sendo 39 livros no Velho Testamento,
27 no Novo Testamento. O Velho Testamento se refere único exclusivamente e é direcionado único exclusivamente ao povo judeu, tá? E aí quando a gente fala do povo judeu, eles usam o Velho Testamento como nós, eles só não têm o Novo porque eles não creem em Jesus como Messias, aquele período ali da igreja eles não creem. E esse Velho Testamento é dividido em 3 partes desde a época do povo judeu. Então temos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos o Nevim, tá? Nevim, N-E-V-I-M, Nevim, que é o livro dos profetas maiores e menores, que são 16 ao todo, sendo 4 maiores e 12 menores, e nós temos o Ketuvim, que são os livros históricos, os livros poéticos, como Salmos, Provérbios e por aí vai, tá? Só que a gente tem uma grande diferenciação que ocorre ali no ano de 1546, no Concílio de Trento, porque eu não sei se você já viu ou já ouviu falar, mas a Bíblia dos católicos apostólicos romanos, né, a Igreja Católica, possui 7 livros a mais, que são os livros chamados de apócrifos. Esses livros, eles são realmente do período bíblico, são livros históricos, mas eles não foram considerados pelo grande concílio da Igreja, ali no início da Igreja primitiva, como livros inspirados pelo Senhor, e nem pela Septuaginta, que são os 70 anciões que traduziram a Bíblia para o grego, né? Os 39 livros do Velho Testamento foram traduzidos para o grego por 70 anciões, né? Que são a Septuaginta. Foi a primeira tradução bíblica do Velho Testamento. Nós temos a primeira tradução bíblica do cânon completo, já com o Novo Testamento incluído, chamada de Vulgata Latina, por Jerônimo, ali próximo do ano 300, 400 depois de Cristo. Então, quando a Septuaginta faz a tradução do Velho Testamento, eles não consideram os livros apócrifos como livros inspirados por Deus. Nós temos ali, por exemplo, o livro de Macabeus, Tobias, Judite e por aí vai. Esses livros foram incluídos pela Igreja Católica no ano de 1546 no Concílio de Trento, que foi uma das ações da Contra-Reforma. A Reforma Protestante tem seu início em 1517, a Igreja Católica está sendo muito atacada e aí eles vão fazer ações de contra-reforma para frear o crescimento da Igreja Protestante e eles continuarem com o poder. E uma das ações que eles realizaram foi a diferenciação entre a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos, incluindo 7 livros a mais, ok? Então, nós temos aí esse contexto que foi bem importante eu explicar para vocês entenderem a diferença da Bíblia católica e a diferença da Bíblia protestante. Essa foi a nossa aula aqui de bibliologia de forma muito introdutória. A bibliologia é um emaranhado de coisas, é um mar de coisas e eu quero te incentivar a continuar estudando. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, a comunidade Graco, eu quero te incentivar a apontar o seu celular para o QR Code que está desse lado ou desse lado aqui, vai aparecer, o pessoal vai colocar na tela aí para você. Aponta o celular agora para esse QR Code que você já vai entrar, vai para o nosso site, aí você preenche o formulário rapidinho e você já entra gratuitamente na nossa comunidade online. Lá você recebe estudos bíblicos, você tem acesso a aulas ao vivo como essa, se você não está ainda. Você tem acesso a diversas coisas muito poderosas para te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!